Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vão, queridos? Glória a Deus. Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para dar continuidade à leitura da palavra abençoada, amém? Onde estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, vamos fazer hoje a leitura, e o capítulo 20, amém? Em nome de Jesus, eu te desejo desde já uma boa tarde, um fim de tarde, porque já estamos finalizando essa tarde, para a honra e glória do nosso Senhor, estamos de pé, amém? Estamos aqui com o nosso fôlego de vida, que é uma grande dádiva que Deus nos abençoou, queridos, amém? Em nome de Jesus, e desejar uma paz, a paz que só o Senhor Jesus, Ele pode derramar sobre mim, derramar sobre você, amém? Engrandecido e exaltado seja o nome dele para sempre e sempre. Vamos dar continuidade, queridos, à leitura da palavra abençoada. Vamos já finalizar esse evangelho de Mateus, amém, em nome de Jesus. Vamos aqui para o capítulo 19, amém, que diz assim, a questão do divórcio. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador, o nosso Deus, os fez homem e mulher? E diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Glória a Deus, queridos, porque quem é, queridos, que une o homem e a mulher? Um casamento abençoado. Totalmente o nosso Deus. O casamento está debaixo da bênção do nosso Deus, a união. Amém? E nos tornamos uma só carne, para a honra e glória do nosso Senhor. Versículo 7. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus e as crianças, versículo 13, que está também em Marcos e em Lucas. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O jovem rico, versículo 16, que também se encontra no Evangelho de Marcos e Lucas. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E o jovem vai perguntar, quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, aleluia. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Os discípulos fazendo essa pergunta para o nosso Senhor Jesus. Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha, e combinou pagar-lhe 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário, que era o combinado. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, mais cedo, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, os primeiros serão os últimos. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição, que está em Marcos e em Lucas, versículo 17 agora. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhe disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Versículo 20 vai dizer sobre o pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido. Ela fez um pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que você quer? Perguntou ele, Jesus. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão em tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim, ou conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos, ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse:
Vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Versículo 29. 2 cegos recuperam a visão, que está no capítulo também, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e Evangelho de Lucas, capítulo 18. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, eles ouviram falar porque eles eram pessoas que estavam ali jogados naquele caminho. Estavam cegos, porém eles não tinham ali visão, mas eles tinham audição para ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvir aquelas pessoas clamar, ouvir aquelas pessoas gritar, com certeza onde Jesus passava chamava atenção. Eles estavam ali jogados ali na beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar. Eles começaram a gritar, a clamar: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos. Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. É assim, queridos. Quando Jesus, nós que somos gratos ao Senhor, que reconhecemos quando Deus, Ele derrama um milagre sobre as nossas vidas, nós ali logo de imediato, nós queremos servi-lo de todo o nosso coração. Pessoas que o Senhor está curando, pessoas que o Senhor está abençoando e elas não têm, queridos, essa visão, né? Ali, a partir do momento que eles receberam, não foi somente visão física, queridos, eles receberam visão espiritual. Eles passaram a querer servir o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem é que verdadeiramente não se entrega ao Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele vem, ele transforma o cenário da vida daquela pessoa e ela não quer servi-lo de imediato, queridos. É uma pessoa que recebe ali uma bênção de Deus, recebe um milagre, uma cura. Ela não se coloca ali na posição, não se coloca de pé para servir o nosso Senhor Jesus, que eles é uma pessoa ingrata. É uma pessoa que ela só quer a bênção, ela não quer o abençoador. Então, tem outros exemplos na Bíblia. Nós vamos ver ali Saulo também, né, quando caiu prostrado diante do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ficou cego por 3 dias. Nós vemos a sogra de Pedro, Jesus entrou na casa dela, tocou nela, e ela foi ali curada daquela febre, que com certeza tinha uma raiz. E aí, de imediatamente, ela se levantou e ela serviu o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ali o exemplo lindo também da mulher samaritana, que Jesus entrou na sua vida como água viva. E aí, queridos, quando Jesus se revelou ali para ela, quando ela recebeu ele no seu coração, ela não contou conversa, queridos, ela saiu correndo de imediato, ela foi espalhar, ela foi lá no meio dos samaritanos e falou: venham, venham, vejam. E ela vai levar eles até Jesus Cristo de Nazaré. E aí, quando eles chegam lá, eles começam a ouvir Jesus Cristo. Aí eles vão falar: mulher, a gente já não crê porque tu falou, a gente crê porque nós estamos ouvindo dele mesmo, nós estamos vendo ele. Então, queridos, essa mulher não contou conversa, ela se tornou uma missionária de imediato ali, porque, queridos, quando nós recebemos de Deus, queridos, quando nós somos libertos, quando nós somos preparados, capacitados, queridos, ali pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de imediato, eu não fui assim, de imediato, compartilhar aqui como eu estou compartilhando com você a palavra, mas eu falava do que ele tinha feito na minha vida, eu testemunhava, e as pessoas que viviam comigo antes de eu estar na presença do Senhor, elas mesmo viam a transformação que ele tinha feito na minha vida. Às vezes não precisa a gente abrir a nossa boca,
é a nossa atitude, são as nossas ações, como que eu me comporto, como que Deus, o que que Ele fez na minha vida, o que que foi transformado na minha vida. O bom perfume de Jesus, ele vai começar a se exalar, ele vai começar a exalar de nós para as pessoas. Então as pessoas vão ver a nossa transformação, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, queridos, as pessoas vão olhar, olha só, eu sei, queridos, as pessoas que estavam ao meu redor, elas viram. Até um tempo desse eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, que ela se alegra do que Deus fez na minha vida. Uma pessoa que me conhecia como eu era antes, como eu vivia antes, nas garras de Satanás, eu fazia um monte de coisa errada. E hoje eu estou na presença do meu Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é o bom perfume que nós exalamos, que Cristo lhe derrama sobre as nossas vidas quando nós recebemos ele de todo o nosso coração. Então, aqueles homens ali, eles se levantaram, eles receberam a visão. Eles receberam a visão do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles quiseram ali de imediato servi-lo de todo o seu coração. Olha só, Jesus teve compaixão deles, né? E tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Então, queridos, olha só o que o Senhor ele faz nas nossas vidas. Porque aqueles homens, eles estavam ali clamando verdadeiramente, Senhor, nos dê visão, Senhor, nós queremos enxergar, nós queremos ver. E aí o milagre foi derramado sobre a vida deles. Não tem como, queridos, uma pessoa receber uma bênção, receber um milagre de Deus, e ela querer, queridos, ali não querer imediatamente servi-lo, aquela pessoa querer somente o abençoador, queridos, não só querer ali, aliás, a bênção e não querer o abençoador. Eu já vi, queridos, pessoas se colocar na presença de Deus, ir para a igreja, ir para o templo, né? Que a igreja somos nós. A gente já tem costume de falar igreja, mas nós sabemos que pela palavra do Senhor nós que somos a igreja. Amém? Então, o templo, pessoas vão, aí entram numa campanha de prosperidade, entram numa campanha de bênção, e aí Deus, ele abre porta, queridos. Deus, ele dá um emprego bom, ele coloca a pessoa ali em outro patamar dentro da empresa. Deus dá um veículo, e aí aquela pessoa ali, de repente, ela começa a deixar de ir para a igreja, ela começa a deixar de frequentar, ela vai se afastando, ela não vai mais para a igreja, e aí quando não, ó, já sumiu da presença do Senhor, né? Já sumiu ali de entre os irmãos, a união dos irmãos, já não dá mais notícia, já não recebe mais ligação. Então, queridos, uma coisa você pode ter certeza, e eu também, queridos. Tudo aquilo que nós pedimos de Deus, tudo aquilo que nós colocamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso, queridos, nós podemos até esquecer, mas Ele não esquece, queridos. Deus é um Deus que não dorme e nem dormita, como está no Salmo 121. O Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. Ainda que nós esqueçamos de uma petição, de uma oração que nós fizemos a Deus, pode passar o tempo que for, queridos, mas Deus não esquece, porque a partir do momento que nós estamos orando e pedindo, é anotado no céu. Amém, queridos? Então, vamos aqui somente aqui para o jovem rico. Olha só, aqui vai falar também sobre as riquezas. Nós temos um livro muito abençoado também que nós podemos estar estudando, é o livro de Eclesiastes. Vai falar sobre as riquezas, sobre as vaidades da vida. Amém? Que nós precisamos também estar ali buscando, pedindo direção de Deus, direcionamento, pedindo sabedoria, discernimento, para que nós venhamos entender. Amém? Porque nós temos que viver, queridos, conforme a palavra do Senhor, não é conforme a nossa vontade. Nós temos, queridos, que pedir do Senhor somente aquilo que vai ser para nós necessário. Porque nosso coração tem que estar em Deus. Nosso coração tem que estar no reino de Deus. Nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas, deixar que as riquezas dominem o nosso coração. Não podemos deixar que Mamon domine o meu e o teu coração. Amém? Porque olha só essa parábola aqui, essa passagem, aliás, né? Que vai dizer assim, um jovem rico.
Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Olha só, queridos. Né? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Né? Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E ele pergunta: Quais são, Senhor? Jesus vai responder para ele assim: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. Ele obedecia, né? Ele obedecia, ele ouvia ali nas tradições daquele povo, né? Então, ele não praticava. Ele era um religioso. O que me falta ainda, ele achava que ele estava, né, queridos, fazendo ali a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele não estava. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Faltava o que para seguir Jesus? A renúncia. Faltava o que para seguir Jesus? Ele tirar uma mão do coração dele. Né? Faltava o que para seguir Jesus Cristo, queridos? Amar o seu próximo como a si mesmo, né? Ser bondoso, ser misericordioso com o seu próximo. Ouvindo isso, o jovem afastou-se. Ele retrocedeu triste, porque tinha muitas riquezas. E ele não queria se desfazer das riquezas dele, querido, para dividir com o próximo. Então, ele não tinha amor pelo seu próximo, ele não tinha amor pelas pessoas, ele não amava nem a ele mesmo, não amava a Deus. Então, Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha só, queridos, esse versículo para as nossas vidas. Que ensinamento! Então disse Jesus aos discípulos, ele diz a mim e a você, um ensinamento. Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? E aí aqui o Senhor eles vão dizer assim, ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, Jesus, quem pode ser salvo? Né? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem isso é impossível. É impossível ser salvo, queridos, se não negarmos a nós mesmos e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, carregar a nossa cruz. Né? A palavra do Senhor vai dizer, negue-se a si mesmo. Negar tudo aquilo que não presta dentro de mim. Se eu quero seguir o meu Senhor Jesus Cristo, eu preciso renunciar. Eu preciso largar o pecado. Eu preciso seguir a sua palavra. Amém? Eu preciso entregar o meu coração verdadeiramente a Ele. Jesus disse, digo a vocês aqui, então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhe disse, digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, ou seja, riquezas, né, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então, queridos, olha só, Jesus Cristo, ele está nos ensinando, olha só aqui em Mateus 6, que vai dizer assim, ó. Mateus 6, no versículo 19, diz assim, o tesouro no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar nas coisas do reino, tem que estar no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando nós passamos a deixar, né, as riquezas desse mundo, queridos, dominar a nossa vida, dominar o nosso coração,
Nós não estamos deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe e nos conduza. Nós estamos deixando que a nossa própria carne fale mais alto e que o inimigo ele fale mais alto na nossa vida. Quando uma pessoa é dominada por riquezas, pelo dinheiro, é dominada pelas coisas materiais, pelas coisas terrenas, o coração dela já foi totalmente, queridos, dominado pelas riquezas, pelo inimigo das nossas almas, queridos. Amém? Então, essa pessoa, ela já não tem mais visão. Ela já perdeu a visão do reino. A visão dela está nas coisas terrenas, não está mais no reino de Deus. Essa pessoa já tem ali, queridos, dentro dela avareza, riqueza, ela já tem dentro dela muita idolatria. E aí, com o tempo, queridos, essa pessoa um dia esteve na presença de Deus, né? E com o tempo, conforme ela foi recebendo, ela foi ganhando, ela foi se afastando, porque tem pessoas que têm tanta riqueza, querido, tem pessoas que nadam no dinheiro, tem pessoas que nadam e gastam com coisas que quando você vai ver, meu Deus, não tem nenhum sentido, não glorifica Deus nem nada, não ajuda o próximo. Essas pessoas que só pensam em si, essas pessoas que não têm amor por Deus e um dia elas agradeceram a Deus. Porém, quando o Senhor tem uma palavra que eu gosto muito dela, ela se encontra no livro de Provérbios, que é uma oração. Vai dizer assim: Senhor, me dê somente o que eu necessito, para que se, né, eu ficar rico, eu não esqueça que o Senhor foi quem me ajudou, para que eu não esqueça quem é o Senhor, para que eu não esqueça que um dia foi o Senhor que me deu essa bênção, né? Para que eu não esqueça que eu não tenho Deus mais, que é só eu e pronto, e que eu sou dono do meu nariz, sou dono da minha vida, sou dono das minhas riquezas. E aí a outra parte vai dizer assim, mas também não me deixe ficar pobre, pobrezinho, não, Senhor, para que eu não venha roubar, envergonhar, enganar, para que eu não venha envergonhar o teu nome, que eu não venha transgredir a tua palavra. Então, me dê somente o necessário para que eu viva. Quantos têm orado assim? Quantos têm a coragem de fazer essa oração? Muitos têm pedido tantas riquezas. Você vê aí pessoas fazendo tantas campanhas de prosperidade, elas vão à igreja lota porque elas querem riquezas, elas querem bens materiais, né? Elas não buscam pela sua vida espiritual, a vida espiritual é morta. Elas não buscam ali até tem pessoas, queridos, que colocam diante de Deus um propósito e pedem de Deus carro, pedem de Deus dinheiro. Senhor, me dá riquezas, eu quero ajudar o meu próximo, eu quero ajudar o fulano, o ciclano, aí quando recebe, some. Senhor, me dá uma riqueza, me dá um carro, me ajudar, dar carona para os irmãos na igreja, para me ajudar os irmãos, para me ajudar. E quando aí o Senhor abençoa com carro, a pessoa nem sequer olha mais na cara dos irmãos. Tem, queridos, isso é verdade, eu já vi isso acontecer. Não precisa ninguém me falar, eu já vi isso acontecer. Então, queridos, pessoas ingratas a Deus, pessoas que um dia, eu já vi testemunhos fortes, queridos, de pessoas que foram curadas de uma enfermidade muito grave. O Senhor Jesus Cristo, Ele curou. E com o passar do tempo, essas pessoas se afastaram de Deus, foram para o mundo, foram para festas, foram beber, foram fazer um monte de coisa errada. E aí o Senhor o recolheu. Mas o Senhor deu a oportunidade antes de recolhê-lo, com certeza. Então, queridos, tem pessoas que... Só Jesus na causa, queridos. Tem pessoas muito ingratas ao Senhor. Mas essas pessoas abreviaram suas vidas, poderiam ter vivido mais. Foram pessoas desobedientes, pessoas que Deus deu oportunidade, pessoas que estavam presas. Um dia o Senhor libertou, o Senhor tirou, o Senhor permitiu que elas fossem libertas. E essas pessoas se comprometeram, né? Senhor, me liberta daqui, eu vou servir, eu vou pregar a tua palavra. E aí um dia, queridos, elas mentiam, não era de todo o coração, né? Ou foi de todo o coração ali no momento, mas depois o inimigo tentou o coração daquela pessoa. E aí aquela pessoa morre num tiroteio, a pessoa é morta. Já aconteceu isso também. Eu já ouvi testemunhos assim, queridos. Então é muito sério. Quando, queridos, nós nos colocamos diante da presença do Senhor, nós temos que saber, queridos, nós temos que ter a certeza de que Deus, Ele não dorme. Deus é um Deus poderoso sobre as nossas vidas. Ah, mas tem tanta gente, existe milhões e milhões de pessoas. Como é que Deus vai lembrar do que eu pedi dele lá atrás? É claro que Deus lembra, queridos.
Deus, Ele não esquece, quem nos criou foi Ele, queridos. Cada um de nós, queridos, o Senhor sabe muito bem que existe nessa terra. Então, queridos, são pessoas ingratas que nunca tiveram gratidão a Deus. Foram lá um dia, o Senhor abençoou, foi lá, né, chorou, clamou, se humilhou. E aí, quando o Senhor abençoa, essa pessoa vai se afastando de mansinho da presença do Senhor. Ela vai se afastando ali do ministério, né? Porém, o Senhor está vendo tudo, o Senhor conhece tudo. E nós temos a palavra também, queridos, do Filho Pródigo. Deus é misericordioso. Deus é maravilhoso, queridos. Deus, Ele é totalmente diferente de mim e de você. O ser humano ainda olha, aponta, julga. Ah, mas ele estava um dia na presença de Deus, saiu. E agora quer voltar assim, com essa cara mais lavada. E aí nós vamos para a parábola do Filho Pródigo. Só, queridos, que Deus, Ele é rico em misericordioso sobre as nossas vidas. Ele é rico em misericórdia, né? Aquele que se arrepende, queridos, aquele que se humilha, aquele que de todo o coração se arrepende, ele alcança a graça no Senhor. Amém? Então, nós sabemos também que Jesus já está à porta e não é mais tempo de estar brincando, não é mais tempo de ficar mentindo para Deus, enganando. Ninguém engana a Deus não, queridos. A Deus ninguém engana. O homem pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Porém, né, nós temos que ter muita vigilância, guardar o nosso coração. Jesus já está bem aí, né? Quantas pessoas não estão aí brincando com Deus? Quantas pessoas não querem saber de Deus? Quantas pessoas, queridos, não perdem a sua vida, mas nunca quiseram um compromisso com Deus, nunca quiseram nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Quantas pessoas um dia se afastaram da presença de Deus, ganharam aí suas bênçãos, mas um dia se afastaram e depois elas tiveram que passar pelas consequências, porque tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente colhe, queridos. Então, né, esse jovem, ele achava assim que ele já estava 100%, mas ele não estava, queridos. Quando o Senhor Jesus falou, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, e vem, segue-me. Duro foi para ele, queridos, ouvir isso. Para quantas pessoas não é duro? Por isso que muitas pessoas não querem, queridos, ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor requer renúncia de mim e de você para entrar no reino de Deus. Amém? Então, nós vemos, né, infelizmente, muitas pessoas se perdendo por causa de riqueza, né, porque realmente estão aí cheios de idolatria no seu coração. E somente a intervenção divina do Senhor. E somente, queridos, eu digo também, se essa pessoa quiser realmente ser liberta, se essa pessoa realmente ela quiser de todo o seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que crê, queridos, a palavra do Senhor vai dizer que quando nós confessamos nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos, sim, queridos, quando nós confessamos de todo o nosso coração. Eu estava até conversando com meu esposo sobre essa parábola aqui, dos trabalhadores na vinha, que quantas pessoas não estão na presença de Deus, olha só. E aí um exemplo, né? Eu falei para ele, olha só, nós estamos bem aqui, de repente, um exemplo. Nós servimos ao Senhor há tantos anos, nós estamos 20, 25 anos, tem pessoas 20, 30, 50 anos na presença de Deus. E aí, queridos, um dia aquela pessoa serviu de todo o seu coração a Deus, mas um dia ela se esfriou, um dia ela deixou de servir ao Senhor, de servir ao seu próximo, um dia ela enterrou seus dons, um dia ela não se permitiu mais ser usada por Deus, e aí vem aquela pessoa que de repente ele entra na presença do Senhor, né? Aquela pessoa que é o trabalhador das 17 horas, eu e você, aquela pessoa que chegou aqui, mas o irmão chegou aqui, não está nem com um ano, não está nem com 3, 5, 6 meses, já está assim sendo usada por Deus, já está recebendo dons, já está assim recebendo revelação, visões, Deus já está mostrando isso e aquilo para essa pessoa. Queridos, porque o Senhor Jesus, ele é justo, né? O Senhor Jesus, ele não faz acepção. Nós estamos aqui para servir a um único Deus Todo-Poderoso. E aí tem pessoas, o Senhor vai falar aqui que vocês estão com inveja. Olha só, queridos. O Senhor vai falar, não posso eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro, mas eu quero abençoar, eu quero dar para esse porque eu dei para vocês também. Isso é justo.
Então, queridos, eu passei por situações, eu já falei aqui em outros vídeos, né? Era nova convertida, e aí Deus ali me dando visões, me dando sonhos reveladores, as pessoas, mas chegou um dia desse, uma vez até foram falar que eu era o diabo na minha vida, não era Deus, mas o Senhor foi quem me justificou, foi o Senhor, queridos, que me chamou, que me escolheu. Então, eu e você, né, nós somos esses trabalhadores das 17 horas que foram ali chamados por último. Amém? Em nome de Jesus, e que nós venhamos continuar a servir o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos continuar a fazer a vontade dele, que nós venhamos continuar a meditar na palavra dele, porque o que liberta é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é, queridos, eu sair por aí e ficar na costa de um e de outro, não é eu sair por aí e ficar buscando revelação. Até isso uma vez me acusaram, queridos, tá recebendo revelação. Deus não é Deus que falou contigo, queridos. Deus, ele conhece o meu e teu coração. Só o Senhor conhece a minha e a tua intimidade com ele. Então, não importa o que as pessoas falem, não importa, nós temos aqui um exemplo, Jesus Cristo. Aqueles homens, olha só, aqui no versículo 3 do 19 diz assim, aqueles fariseus eram homens hipócritas, eram homens que se achavam que já estavam salvos, que já estavam ok, que já sabiam de tudo, queridos. Olha só, eles se aproximaram de Jesus para colocar Jesus à prova, né? Quantas vezes Satanás não usou pessoas para se levantar contra a tua vida, contra a minha vida já, queridos, várias vezes, né? Principalmente no início do meu chamado. Mas, queridos, para a honra e glória do Senhor, quem nos chama é o Senhor, não é o homem. Quando Deus ele nos chama, queridos, não tem, queridos. O homem não vai frustrar os planos de Deus e nem o inimigo vai frustrar os planos de Deus. Amém? Então, o Senhor Jesus, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você? Que nós venhamos, queridos, guardar o nosso coração das riquezas, que nós venhamos guardar o nosso coração da ganância, do Deus de Mamon, queridos, da idolatria, que nós venhamos guardar o nosso coração do pecado, que não agrada a Deus, queridos, nada disso agrada a Deus. Então, nós temos aqui, olha só, o Senhor Jesus vai dizer, muito, muito difícil vai ser um rico entrar no reino de Deus, porque quantas pessoas estão aí cheias, milionárias, estão nadando no dinheiro e elas não querem mesmo largar a riqueza, largar a vida boa, largar a vida de viagem, largar tudo que tem, largar o seu carro de luxo, a sua casa de luxo, para seguir o Senhor Jesus, queridos. Não querem. Mas o Senhor Jesus, ele tem tantas promessas para nossas vidas, e a principal delas é a vida eterna, né? O Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio. Para onde eu quero que a minha alma vá? Nós sabemos que há dois caminhos. Há a porta estreita e a porta larga. Há o caminho estreito e o caminho largo, né? Então, eu e você temos esse livre-arbítrio. O Senhor não vai obrigar nem a mim, nem a você. Quando nós lemos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprender muito com Ele. Jesus vai dizer que nós temos que participar dos seus sofrimentos. Paulo vai dizer, né, que ele participa do sofrimento de Cristo, que é necessário a gente participar do sofrimento de Cristo, queridos. Jesus já veio por mim, por você, ele já deu a vida por mim, por você, ele já nos deu o maior presente que podia nos dar, que é a vida eterna. E aí, nós, seres humanos, nós temos que guardar o nosso coração, porque o ser humano quer colocar o coração dele nesse mundo, nas riquezas, querido. Nós estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui de passagem, um dia a gente se vai. O Senhor Jesus Cristo preparou um lugar para mim e para você, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro, as riquezas desse mundo inteiro e perder a nossa alma para o inferno. Amém? Que nós venhamos ficar nesse fim de tarde com essa palavra abençoada, na tábua do nosso coração. Que nós venhamos nos desviar das coisas ruins, das coisas maus, das coisas perversas. Que nós venhamos nos afastar do pecado, queridos. Resistir ao diabo e ele fugirá de mim e de você. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que venhamos guardar o nosso coração. Que nós venhamos, queridos, guardar o nosso coração em Deus. Que nós venhamos permitir que Deus, nosso Deus, nosso Pai, ele venha
trabalhar no nosso coração. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Quando nós nos permitimos, Senhor, me ensina, me ajuda. Tira isso de mim, tira aquilo de mim, me ajuda a me libertar disso. Porque só quem vai nos ajudar, queridos, é o Senhor. Nós não podemos fazer nada com a força do nosso braço. Somente o Espírito Santo de Deus. Porém, nós precisamos querer, precisamos permitir que Ele entre no nosso coração, Senhor. Eu sempre gosto de deixar esse versículo. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está lá batendo. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Em quantos corações Deus já não tem batido? Jesus já não tem batido. Em quantos corações Ele não está lá batendo há muito tempo? E essa pessoa não abre o seu coração para Ele entrar. Quantos anos Jesus já não bateu na porta do coração de uma pessoa e ela não abriu ainda até agora? Né? Então eu te digo nessa noite, nesse fim de tarde já é 18 horas, 18h12. Permita, abre a porta do teu coração para o Senhor Jesus Cristo trabalhar. Independentemente, mas irmão, eu tenho tanta riqueza, eu tenho uma vida boa, eu tenho um carro bom, tenho uma casa boa. Esse jovem aqui, ele se afastou de Jesus Cristo. Ele não permitiu Jesus Cristo. Ele não aceitou no seu coração o ensino de Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza que se ele tivesse aberto o coração dele para o Senhor, para aquele ensinamento que Jesus deu ali para ele, né? Jesus Cristo tinha derramado a graça dele sobre a vida daquele jovem rico. Porém, ele não quis a vida eterna. Ele não quis a salvação. Ele preferiu as riquezas. Ele preferiu tudo aquilo que ele tinha ali, né? Então, queridos, nós temos uma outra passagem que é muito maravilhosa daquele homem que ele vai acumular no seu celeiro muita riqueza. Ele vai acumular tanto, que ele vai ter que fazer outro celeiro para guardar, porque o que ele tinha já não cabia mais nada. Mas ele é um homem ingrato, um homem que não pensava em Deus, não pensava no seu próximo, só pensava em si mesmo, ele só se exaltava, só se glorificava. Eu tenho muito, agora eu vou comer, eu vou beber, eu vou dormir, eu vou me divertir, eu vou curtir a vida, porque eu já tenho tanto, eu sou tão rico, que agora eu vou só gastar, eu não vou nem mais trabalhar, porque eu tenho tanto, vai durar tantos anos a minha riqueza. E aí o Senhor Deus, ele vem nessa palavra. E ele vai dizer, louco, hoje mesmo tu vai morrer. E quem vai ficar com as tuas riquezas? E quem vai ficar com os teus bens? Quem vai ficar com as tuas casas que tu construiu, os prédios, as tuas casas, as tuas propriedades? Quem vai ficar com teus carros que estão na tua garagem? E aí naquela mesma noite ele perde a vida. Para onde a alma dele foi, será? Se o coração dele não estava em Deus, estava nas riquezas, estava no mundo, nas coisas terrenas, ele nem sequer falava de Deus, nem pensava em Deus, nem pensava no seu próximo, ele só pensava em si mesmo. Então o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite de você abrir a porta do teu coração para que ele venha entrar. Muitos têm caído no erro, muitos têm caído no engano. Só prosperidade. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, queridos. A palavra de Deus está se cumprindo. Infelizmente, muitos não têm aí compreendido, não têm entendido, não têm buscado entender, não têm buscado compreender e continua a colocar seus olhos, seu coração nas coisas terrenas. Queridos, Jesus volta. Será que você está preparado para subir com Jesus Cristo? Será que você está preparado para entrar no reino de Deus? Que venhamos nos analisar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu compartilho essa palavra com vocês nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, pode ler na sua casa. A palavra do Senhor, quanto mais nós lemos, mais o Senhor Ele fala conosco, Ele nos ensina. Amém? A palavra do Senhor é quem liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você pode pegar no capítulo 19, 20, vai ler tua Bíblia,
e vai se aprofundando. Vai lá para o livro de Eclesiastes, é uma bênção também, vai falar sobre as vaidades da vida, que eles vai falar sobre as riquezas. É um livro muito abençoado. Amém? Eu vou estar aqui apresentando a Deus, em nome de Jesus, se eu me permitir, depois dessa leitura desse evangelho, eu posso estar compartilhando com você também o livro de Eclesiastes. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz. Tenham uma boa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre. Amém? Que Ele venha derramar a sua santa paz sobre a mim e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.